Espera aí que eu estou me organizando aqui, pessoal. Bom, vamos lá? Está na nossa hora, acho que está tudo certinho aqui no técnico. O pessoal que está online está ouvindo. Só me organizar aqui de novo. Bom, como já é de praxe, a gente começa com a mensagem, né? Então, a mensagem de hoje tem como título... Deixa eu só ver aqui, tem algumas pessoas aqui. Permitir todos. Permitir todos. Então, vamos lá. A mensagem de hoje tem como título Na Conquista da Liberdade. Continuando, a gente está lendo, né, as mensagens desse livro Palavras de Vida Eterna, e começa com palavras de Paulo, na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. E aí Emmanuel faz o seguinte comentário: antes do encontro com Cristo, nosso divino libertador, a mente humana estava aprisionada por antigas correntes de servidão. Era o domínio da violência que transformava o mundo em palco de senhores e escravos. Era o peso implacável do ódio sustentando crimes de raça e garantindo-lhes impunidade. Era a escuridão da ignorância que mantinha a inteligência presa às ilusões do vício. Era ainda a obsessão pela guerra constante, mergulhando povos inteiros em rios de sangue e destruição. Cristo, porém, veio ao mundo e, por meio do sacrifício, conquistou a libertação espiritual da humanidade, abrindo novos horizontes para todos. Da manjedoura à cruz, o amigo divino percorreu o caminho que reintegra o ser humano à simplicidade, ao equilíbrio, à esperança, à alegria e à vida eterna, elementos indispensáveis para a verdadeira emancipação do espírito. Devemos, portanto, ao Senhor a felicidade de nossa gradual independência rumo à imortalidade. Contudo, para alcançar a glória divina que nos está destinada, é necessário que aprendamos a renunciar conscientemente à busca egoística de nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor do próximo. Somente pela entrega voluntária ao dever, motivada pelo amor aos compromissos que nos cabem, é que alcançaremos, de fato, a coroa da liberdade plena e vitoriosa. Então, são as palavras aí de Emmanuel para fazer a gente refletir sobre a verdadeira liberdade, né? Então, vamos fazer a nossa oração para a gente dar início ao estudo de hoje. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos para buscar conhecimento, para que esse conhecimento possa se fazer em reflexões em nós, em pensamentos, em meditação, mas, sobretudo, que a gente possa encontrar em todos esses textos que a gente estuda, lê e comenta, algum direcionamento para transformar as nossas atitudes em atitudes melhores,
tanto com os nossos companheiros que vivem conosco, quanto para os desconhecidos, mas também por nós mesmos. Na certeza do apoio que nós temos dos amigos espirituais que, de fato, coordenam e gerenciam esse estudo, em nome de Deus, nós iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Assim seja. Bom, então vamos lá. Hoje, dia 22/11 de 2025, às 17 horas aqui do Brasil, a gente vai começar, então, de fato, né, a estudar o prolegômeno. Né? A gente fez uma degustação na última vez, né, para ver o que é essa palavra tão diferente. Né? Então, vamos revisitar aqui o que é essa palavra. Né? Lá no dicionário Michaelis, o que a gente tem lá de significado de prolegômenos é introdução expositiva de uma obra científica. Então, uma introdução que expõe uma obra científica de estudo acadêmico, por exemplo, é chamado de prolegômeno, mas também pode ser literária ou artística, em que se assentam os princípios fundamentais necessários à sua boa compreensão. Essa é uma definição gigante, né? Mas também pode ser simplesmente traduzido como prefácio. Mas por que não prefácio e prolegômenos? Porque esse livro é um livro acadêmico-científico. Por isso que Kardec usou esse termo, e o Guilom Ribeiro, que foi quem traduziu do francês para o português, achou mais adequado essa palavra. Tá? Também pode ser chamado de conjunto de noções preliminares para determinado assunto. Aí aqui do ladinho eu trago uma visão mais genérica, né, sem ser a do dicionário. Tem origem no grego prolegômena, não sei se é assim que pronuncia, que significa coisas ditas antes. Prefácio, né? Usada principalmente em contextos acadêmicos, filosóficos ou teológicos, então tem relação com religião, para designar uma introdução formal, não é uma introdução qualquer, porque a introdução não formal a gente já estudou, foram 17 itens de uma introdução não formal. Né? Essa daqui é a introdução formal, e fundamentada a uma obra ou sistema de pensamento. Vê, vai além de um livro. Né? É uma introdução, um prefácio sobre um sistema de pensamento. Então, a palavra é feia, não vamos chamar de feia, né? Ela não é comum. Né? Eu acho que antes do Livro dos Espíritos eu nunca vi essa palavra, nem quando eu fiz meu mestrado lá, nunca vi. Né? Mas é uma palavra científica. Então, vamos lá. Para a gente dar início a esse prolegômeno, né, a gente vai precisar fazer algumas conexões. Né? Então, a gente vai começar falando aqui sobre um filósofo muito conhecido que chama Immanuel Kant. Né? E a abordagem de Kant versus Kardec. Né? Qual é a relação desses dois indivíduos antes da gente entrar no prolegômeno, porque a gente vai ver que existe uma grande influência da filosofia nos trabalhos de Kardec. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Em obras filosóficas, como as de Kant, um dos mais famosos filósofos, né? Então, aí, na principal obra dele, Prolegômenos a toda a metafísica futura, gente, esse é o nome de um apanhado de textos de Immanuel Kant, né, que fala sobre metafísica futura. Né? Então, é o prolegômeno, uma introdução, um prefácio. O termo prolegômeno aqui indica uma introdução crítica e conceitual. Então, imagina, o livro dele se chama Prolegômeno. Então, vê bem, se alguma coisa precisa de um prefácio do tamanho de um livro, é porque é algo muito grande. Né? Então, é por isso. Diferente do Livro dos Espíritos, que o prolegômeno é pequenininho. É menor até do que a introdução formal. No Livro dos Espíritos, o prolegômeno funciona como uma mensagem dos espíritos que apresenta a missão da doutrina espírita e a origem espiritual da obra. Então, aqui cabe uma coisa importante. A introdução que a gente acabou de ver, 17 itens, foi uma introdução escrita por Allan Kardec. O prolegômeno, não. O prolegômeno é uma escrita dos espíritos. Então, olha que interessante, né? Como é que é diferente. Agora faz sentido por que não é tudo introdução? Ou por que não é tudo prefácio? Porque Kardec teve o cuidado de dizer, olha, a introdução quem está fazendo sou eu. Eu, Allan Kardec, estou fazendo uma introdução mais detalhada. Mas tem a introdução ou prefácio dos espíritos. E a gente vai ver que foi
algumas unidades de espíritos, eu não sei se chega a dezena, né, que escreveu essa pequena introdução chamada Prolegômeno. Kant foi um filósofo alemão do século XVIII, considerado um dos pensadores mais influentes da era moderna. Até hoje, ele é muito estudado. A gente vê personalidades da filosofia atual, como o Mário Sérgio Cortella, ele cita muito Kant. Tá? Aquele outro que é historiador, o Karnal, também cita muito Kant. Então, a gente vê que esses mais ativos da modernidade citam Kant. O próprio Haroldo Dutra Dias, nas suas palestras, cita muito Kant. Então, ele trouxe uma contribuição para a filosofia imensa, né? E Kardec não deixou isso passar, né? Porque de século XVIII, né, a gente está com Kardec encarnado na mesma época. Né? É conhecido por sua teoria do conhecimento, que propõe que a razão humana modela as sensações e que o livre-arbítrio permite ao homem escolher entre o bem e o mal. Isso tem total relação com o conceito espírita, né? Em que ele coloca claramente, olha, vamos ver, porque o que é o livre-arbítrio? Na visão de Kant, é a capacidade que o ser humano tem de escolher entre o bem e o mal. Ele resume em bem e o mal, né? Mas o que é o livre-arbítrio? Mesmo se eu tiver 3 opções que são boas, o livre-arbítrio me permite escolher uma delas. Eu não sou obrigado a fazer as 3, por exemplo. Então, não só o bem e o mal, mas o livre-arbítrio é a capacidade que a gente tem de escolher caminhos, de escolher posicionamentos. Né? Eu estou andando na rua, eu vejo alguém com dificuldade de subir o meio-fio, porque está com... Aqui não chama meio-fio, né? Aqui é guia, né? Isso é que lá no Rio de Janeiro a gente chama de meio-fio, né? Aqui vocês chamam de guia, né? Esse guia. É mesmo? Não, é guia, né? Está ali com a dificuldade de subir na guia ou no meio-fio ali, e você tem a opção de parar para apoiar ou de passar direto. Isso é livre-arbítrio. Você faz o mal passando direto? Não é necessariamente o mal, né? Mas é uma opção. Você está escolhendo fazer alguma coisa. Né? Então, é disso que Immanuel Kant trata só entre bem e mal, e Kardec, com a doutrina espírita, fala, não, livre-arbítrio é a capacidade que os seres humanos têm de escolher suas opções, diante de quaisquer fatores. Tudo bem? E aí ele continua. Kant, na sua obra Prolegômenos a toda a metafísica futura, buscou estabelecer os fundamentos para o estudo crítico da metafísica. Então, Kant não estava preocupado com religiosidade, né, com comportamento, ele estava estudando, né, e trouxe uma compreensão muito grande genericamente. Ele não tomava partido de certo ou errado, né? Ele analisava como um filósofo aberto. Defendendo que o entendimento humano é ativo na construção do conhecimento. Então, assim, o conhecimento geral se dá pelo comportamento, pelas escolhas humanas. Kant também abordou temas como causa e efeito, totalmente ligado à doutrina espírita, que a gente fala, né, que toda ação tem reação, por isso que a gente tem que resgatar aquilo que a gente faz. Plano espiritual, Kant também aborda isso, e a evolução moral do ser humano. Então, a gente vê que também nesse período que Kardec esteve encarnado, teve a teoria da evolução, né? Que veio aquele conceito de que a gente veio evoluindo de raças inferiores até a gente ter lá o Homo sapiens como a primeira encarnação de um ser humano, né? Mas que venha esse conceito científico de evolução material. E Kant diz não só material, como também moral. Há uma evolução moral de comportamento, o que também tem total relação com os conceitos espíritas, né? Influenciando, então, Kant profundamente o pensamento filosófico ocidental. Então, aqui a gente não está falando de espiritismo. A gente está falando que Immanuel Kant, com a sua abordagem, né, metafísica, olhando para o comportamento humano, acabou trazendo conceitos que são importantes para o início da doutrina espírita. Causa e efeito, livre-arbítrio, plano espiritual, evolução moral do ser humano, que as coisas continuam, né? Mas num aspecto filosófico.
Comparação entre os prolegômenos de Kardec e de Kant. Vamos dar uma olhada, né, no conceito. Olha lá, ó. Quando a gente olha para os dois, os dois autores, né? Kardec não é exatamente um autor, né? Ele é um organizador, mas quando a gente olha para os dois, a gente vê o seguinte: qual é a natureza da obra O Livro dos Espíritos, que Kardec traz? Filosofia espiritualista revelada por espíritos. Só para a gente relembrar, espiritualista é o contrário de materialista. Materialista vive, morreu, acabou. Espiritualista vive, há alguma coisa que continua, né? E a natureza do Livro dos Espíritos é isso, e essa filosofia trazida, né, revelada, é revelada pelos espíritos e não por Allan Kardec. No caso de Kant, nesse livro dele, nesse estudo, não vamos chamar de livro, né, nesse estudo Prolegômenos à Metafísica, a filosofia crítica racional sobre os limites do conhecimento. Então, a preocupação dele era entender qual era o limite do conhecimento humano. O de Kardec é trazer uma filosofia não materialista, né, de continuidade. Quem é o autor do Livro dos Espíritos? Espíritos superiores, codificado por Allan Kardec. Kardec não é o autor, ele se recusa a ser chamado de autor. Ele, no máximo, ele se coloca como o organizador. E a gente aprendeu a chamar ele de codificador, né? E é bom a gente, às vezes, a gente falar o codificador do Espiritismo, a gente nem pensa o que é isso, né? Esse codificador aí é aquele que pegou tudo que estava, né, espalhado e organizou em um código, em um sistema que é lógico, que dá para a gente estudar com raciocínio. Então, a ordenação das questões do Livro dos Espíritos, por exemplo, é uma proposta do Allan Kardec. Ou vocês acham que os espíritos falaram assim, ó, questão número 1, questão número 2, não foi um ditado. Eles só deram as informações. Kardec, com a sua capacidade pedagógica, organizou isso e os espíritos referendaram, porque Kardec sempre passava pelo crivo dos espíritos toda a organização que ele fazia, né? Então, quem é o autor do Livro dos Espíritos? São os espíritos, e Kardec organizou aquele apanhado de coisa. No caso do Prolegômenos à Metafísica, o autor é o próprio filósofo Immanuel Kant. Qual era o objetivo principal, o objetivo principal do Livro dos Espíritos? Revelar a doutrina espírita e preparar o leitor espiritualmente. Revelar a doutrina espírita. Essa palavra revelar, ela é muito importante. Porque criar é diferente de revelar. Eu crio algo que não existe. Eu revelo algo que já existe. Olha como é que é diferente. Né? Ah, revelou o meu segredo. Eu inventei? Eu só contei para todo mundo. Eu fiz a fofoca. Né? Mas eu inventei? Não necessariamente. Se eu revelei o segredo de alguém, é porque esse segredo já existia. Né? Para alguns de vocês aqui que são novinhos, não pegaram máquina fotográfica, mas eu revelava o filme. O filme já existia. Mas tem gente conectada aqui, né? Opa, né? Pegando muito, né? Revelar. Gente, era caro, né? Quando a gente tinha dinheiro para comprar de 36, tinha que escolher bem a posição, né? Então, quando a gente revela algo que já existe. Então, o Livro dos Espíritos, o objetivo principal é revelar a doutrina espírita, ou seja, ela já existia, foi revelada. E preparar o leitor espiritualmente para entender esses conceitos. Qual era o objetivo da obra de Kant? Justificar a possibilidade da metafísica como ciência. Ele queria explicar e comprovar. Olha, metafísica é uma ciência. Então, o objetivo era diferente de Kardec para Kant. Qual foi o método utilizado para o Livro dos Espíritos? Comunicação mediúnica, validação pela universalidade dos ensinos. Vamos entender isso daqui? Como é que Kardec, qual era o método que Kardec utilizava? Primeiro, os médiuns eram aqueles que traziam as informações dos espíritos. Kardec não era médium extensivo. Então, Kardec não psicografava, não psicofonava. Né? Ele era intuído, né? Sem dúvida era um médium de intuição absurda,
mas ele não tinha manifestação mediúnica ostensiva. Então, ele usava os médiums que traziam as informações dos espíritos, e, a partir daí, ele usava um critério interessante, que ele chama aqui de validação pela universalidade dos ensinos. Parece difícil, mas era assim, ó. Ele mandava a mesma pergunta para tudo quanto é canto, ou mandava o mesmo artigo para tudo quanto é canto em outros países, outras cidades da França e tudo. Vinham as respostas, e o que ele fazia? Ele olhava para a universalidade. Falava assim, olha, de todas essas respostas que vieram para a mesma pergunta, como elas estão conectadas? Quais são aquelas que falam a mesma coisa, ainda que usem palavras diferentes? É esse o conceito da universalidade. Assim, apesar de virem de lugares diferentes, são todas com o mesmo conceito. Então, esse foi um grande cuidado do método de Kardec, né? Então, se ele recebia a resposta às questões dele, que divergiam muito, ele refazia a pergunta e mandava de novo. Até que ele encontrava um consenso, ou ele descartava as perguntas e as respostas. Isso era muito importante para que não viesse uma resposta de um espírito equivocada. Às vezes nem por maldade, por equívoco. Então, ele conseguia validar isso. E, a partir daí, ele pegava, fazia uma pergunta, recebia uma resposta dos espíritos, e não ficava muito claro, aí ele fazia uma outra pergunta. Então, a gente vai ver que no Livro dos Espíritos tem pergunta que tem a pergunta, aí tem A, B, que é Kardec tentando mergulhar. Fala assim, tá bom, mas eu preciso de mais detalhe. Aí fazia outras perguntas, mandava para todo mundo. Imagina o trabalho que esse negócio dava. Né? Numa época daquela que não tinha computador, não tinha máquina de escrever, era tudo no nanquim. Demorava para voltar. Né? É bastante oneroso. Né? E qual era o método Kant, né, do Immanuel Kant? A análise crítica da razão pura e dos juízos sintéticos a priori. Então, ele não direcionava para os outros. Ele lia o que já existia, fazia reflexões ele mesmo com o grupo dele, e daí ele trazia a escrita. O tom da introdução do Livro dos Espíritos, né? Como introduzir o livro, né? Coletivo espiritual, comissão revelada. Então, é um trabalho de um coletivo de espíritos, né? Não é o trabalho de Allan Kardec, dos médiuns, dos espíritos, é um trabalho coletivo, espiritual, então não é autoria de vivos, a autoria é de mortos, né? De desencarnados, comissão revelada. Então, vem revelar, né, fatos. E no caso do Kant, é individual, né? Então ele era o filósofo e ele individualmente tomava a frente de tudo, filosófico com rigor lógico. Isso não desmerece Kant, tá? É só para a gente ver diferente. Era só ele, enquanto que no Livro dos Espíritos uma coletividade. Né? Fundamento da verdade, revelação espiritual e razão moral. Então, a base do Livro dos Espíritos é a revelação que vem do plano espiritual com uma razão moral, ou seja, nem tudo que vinha de lá era considerado ok, né? Vamos olhar com isso aqui com raciocínio, razão aqui no sentido de pensar sobre aquelas respostas e comportamento. No caso de Kant, razão pura, experiência sensível. Então, ele não se preocupava muito na questão das revelações. Qual o público-alvo do Livro dos Espíritos? É pouquinho. Ó. Toda a humanidade, com foco na regeneração moral. Então, aberto a todo mundo. Né? E do Kant, filósofos e estudiosos da metafísica. Então, no caso de Kant, era direcionado, era muito técnico. Muito técnico. E o estilo do Livro dos Espíritos? Exortativo, com linguagem acessível e simbólico. Até o exemplo da cepa que a gente vai ver, né, que é o desenho que os espíritos pedem para colocar no Livro dos Espíritos. No caso do Kant, denso, pesado, um texto pesado, denso, técnico, com linguagem filosófica complexa, porque o público dele eram filósofos, eram cientistas. No caso do público dos espíritos e de Kardec, era o povo de um modo geral, então tinha que ser simples. Por isso que as perguntas, hoje, em 2025, elas parecem difíceis porque usam palavras antigas e tudo, mas as perguntas são simples, e a gente vai tentar mostrar isso ao longo desse estudo aqui, né? Porque a gente vai pegar a pergunta original e vai tentar
vai usar a inteligência artificial, fala assim, reescreve essa pergunta com uma linguagem de hoje, a gente vai ver que fica fácil. Mais de uma pessoa fala, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, por causa das palavras que são usadas. Se as pessoas que estão lendo realmente não tiverem uma bagagem, né, de leitura muito grande, com livros de todos os tipos, realmente pode encontrar essa dificuldade. Porque é um livro traduzido, né, de 1860, foi traduzido em 1950, e tem umas outras traduções recentes que são meio esquisitas, mas hoje em dia, se a gente tem essa dificuldade, instala uma inteligência artificial lá, pega o Google, pega o texto e fala, reescreve com linguagem atual, e vai estar lá. Né? Então, a gente vai tentar abordar esse caminho. Né? Hoje em dia, a gente lê tudo até... Né, e transforma, a inteligência artificial pode pegar o texto, reescrever, transformar num áudio e você ouve. Né? Até Kant, é verdade, até Kant. Então, hoje em dia, a gente tem essas capacidades. Quais são os pontos de convergência entre o Livro dos Espíritos, com Kardec, né, e a obra de Kant? Ambos são introduções fundamentais e estabelecem os princípios que sustentam o restante da obra. Então, tanto Kant como Kardec, no prolegômeno, né, ele faz uma introdução e canaliza para onde ele está indo. Né? A preocupação com a legitimidade das informações. Kardec busca a validação pela universalidade espiritual, ou seja, mesma pergunta, respostas parecidas, validado. E Kant, pela lógica e pela crítica epistemológica. Né? Ele faz estudos e comparações dentro dos próprios conceitos dele. Ambos convidam, tanto Kant quanto Kardec, para uma reflexão profunda. Então, o Livro dos Espíritos não é para ler e guardar, é para ler e refletir e buscar o que aquilo traz para a gente de conhecimento, né? Exigindo do leitor uma postura ativa, crítica e aberta. Então, tanto Kant quanto Kardec, através do Livro dos Espíritos, tem lá os conceitos, mas são conceitos que mexem com a gente. A gente não para no conceito e fala assim, caramba, e agora, né? Preciso mudar alguma coisa na minha vida, senão tem alguma coisa que não encaixa. Você lê de um jeito diferente. Os judeus, quando eles falam sobre a Torá, né, que é o Antigo Testamento, que é a base dele, eles falam que a Torá tem 70 faces. O que eles querem dizer com isso? Cada trecho bíblico tem 70 formas diferentes de entender. Porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai agregando uma camada de conhecimento, uma forma diferente de ver. E a gente quer brigar com a interpretação do nosso pai. A gente quer brigar porque está falando uma palavra que é diferente. Não, gente, agrega, né? Soma. Essa é a intenção aqui. Então, tanto Kant quanto Kardec tentam estimular a reflexão profunda, exigindo do leitor uma postura ativa, crítica e aberta. Então, não é para ler e guardar, né? É para reviver. Mas eles divergem, Kant e Kardec. Quais são os pontos de divergência? Né? Que não. Origem do conhecimento. Kardec é a revelação espiritual por espíritos elevados. E Kant, construção racional a partir da crítica da razão, dele mesmo. Né? Ele pega os conceitos e ele constrói racionalmente. A finalidade também é diferente. Né? Kardec, a finalidade é a transformação moral e espiritual da humanidade. E de Kant, delimitação dos limites do conhecimento humano. Kant estava só preocupado com analisar a questão científica. Se você ia ou não mudar a sua vida em função disso, ele não estava nem aí. Que é diferente de Kardec com o Livro dos Espíritos, que insiste nessa reflexão para que a gente mude comportamentos. Eu sei que é meio chato, gente, mas é importante a gente ver porque não foi à toa que Allan Kardec, Immanuel Kant... faltou o nome aqui do cientista da evolução das espécies, eu esqueci o nome dele. Darwin. Né? Que são contemporâneos. Não foi à toa que eles reencarnaram, né, no mesmo momento. Né? Porque há uma complementaridade. E a gente olha para um negócio desse aqui, a gente vê a importância de Kardec naquele contexto da França daquela época, né, próximo o próprio Pestalozzi, né, próximo de tanta inteligência. Né?
A base metodológica, Kardec, a experimentação espiritual, usando mediunidade e observação de fenômenos, e o Kant, de novo, né, análise dos juízos e categorias do entendimento, ele faz uma análise mais teórica. Né? Aqui a animação está diferente. Bom, agora a gente vai começar a ler o Prolegômenos. Essa introdução toda só foi para a gente fazer um paralelo entre Kant e Kardec. Né? Então, vamos ler aqui, eu vou pedir... Simone, você pode ler? Não, se não quiser, não tem problema. Quer passar para outro? Não, então tá. Quer ler? Não? Sandra, quer ler? A Sandra vai ler para a gente aqui o prolegômeno, então, para a gente, essa primeira parte. Fenômenos que não seguem as leis da ciência comum estão acontecendo em muitos lugares. Eles mostram que há uma vontade livre e inteligente por trás desses eventos. Mas Amplos ensina que se o efeito é inteligente, sua causa também deve ser inteligente. E os fatos mostram que essa inteligência consegue se comunicar com os seres humanos por meio de sinais materiais. Quando perguntada sobre sua origem, essa inteligência afirmou pertencer ao mundo dos espíritos, seres que já viveram como humanos, mas que deixaram o corpo físico. Foi assim que surgiu a doutrina dos espíritos. Então, só para a gente lembrar o que a gente viu ainda há pouco, né? Quem escreveu os prolegômenos foram os espíritos. Então, são os espíritos que estão trazendo para a gente essas informações aqui. Então, essa primeira, né? Esse primeiro conceito que ele traz aqui, ele começa dizendo, se explicando, né? Se a gente for olhar o espiritismo usando as leis da ciência até então existentes, não vamos entender o que está acontecendo. Então, ele coloca fenômenos que não seguem as leis da ciência comum, que estão acontecendo em muitos lugares. Então, era um consenso que tinham coisas acontecendo. Né? Existem jornais em bibliotecas na França e nos Estados Unidos que mostram realmente fenômenos inexplicáveis à época. Algumas pessoas entenderam que era algum tipo de manipulação, um charlatanismo de alguma forma, e outras se preocuparam. E naquela época, várias pessoas de muito conhecimento, né, e cientistas, como William Crookes, né, debruçaram nisso. Opa, tem alguma coisa aqui envolvendo nisso. E foi de repente. Né? E alguns de nós podem se perguntar, mas por que foi de repente? Por que não acontece hoje, por exemplo, das mesas balançarem? Ou por que não acontecia em 1500 essa explosão? Porque houve um planejamento da espiritualidade, né? O mundo estava saindo, né, do poderio da Igreja Católica ali, sobretudo com a França, né, a Revolução Francesa e tudo mais, a Igreja perdendo um pouco do seu poder político. Com isso, a ciência estava avançando muito rápido, porque ela foi freada pela religião durante muito tempo. Os filósofos encarnaram ali, né? Se a gente for estudar ali a parte do iluminismo, muitos filósofos, então era um momento de grande abertura. Assim, opa, é um momento que dá para despertar nas pessoas o desejo de se aprofundar nisso. Então, houve uma movimentação espiritual, assim, vamos fazer as mesas tremerem em todos os lugares. Os móveis mexidos. Não ia adiantar antes, porque a igreja ia vetar, e se fosse agora? É um outro tipo de negatividade, né? Que a gente ia dizer que era o quântico, ou o que quer que seja, né? E talvez a gente não tivesse a abertura que a gente precisava ter. Um outro direcionador para isso ter acontecido naquela época é que o que aconteceu? Durante séculos, né, o poder religioso impedia a ciência de avançar. Aí, quando houve o desmame, né, quando a igreja perdeu o poder, a ciência mergulhou, mas ela mergulhou de um jeito que ela começou a dizer que tudo que era religioso, de princípios não materiais, eram mentiras. Então, abandonou o conceito da religião e do extra-material. Então, era muito perigoso se continuasse daquele jeito. Então, era um momento de fazer uma intervenção e dizer assim, olha, há aspectos científicos que a gente só consegue explicar fora da matéria. Então, se vocês continuarem só olhando para a matéria, vai dar ruim.
E aí o Espiritismo veio nesse momento, junto com o movimento de racionalismo, né, que aconteceu na Europa, para dizer, olha, não precisa desvincular o não material, que a gente chama de espiritual, do material. Dá para ter uma ciência capaz de estudar. E foi aí que o Espiritismo veio dizer assim, olha, a religião, ou Deus, não é aquele Deus da Idade Média. Aquele Deus estava equivocado. Deus é um outro tipo de Deus. E aí traz, no Livro dos Espíritos, algumas reflexões e a gente percebe que, poxa, realmente, aquele Deus da Idade Média, não dá para acreditar nele. Mas esse Deus aqui, que está sendo trazido com razão e racionalidade, poxa, esse daqui, esse dá para conviver com a ciência. Então, a gente consegue aproximar. Então, a gente estava... O Haroldo Dutra Dias, ele usa uma metáfora bem legal, né? Ele diz o seguinte, que a religião e a ciência são alavancas para o ser humano. Então, a gente precisa dos dois. Né? A gente precisa da ciência e precisa da religião. O problema é que a gente transformou a alavanca em algema. E aí a gente se algemou a religião por muito tempo, ignorou a ciência, e a gente agora se algema a ciência e ignora a religião. Quando, na verdade, a gente devia usar os dois para levar a gente para frente. Eles não são antagônicos, eles não são para brigar entre si, são para complementar. Aquilo que a ciência material não consegue, a ciência espiritual consegue. E a gente está num momento científico bastante interessante, né? Porque a própria ciência está se debruçando nas questões mentais, né? Que com outros termos, não tem problema o termo que vai usar, mas as verdades estão sendo reveladas pela própria ciência. Oi? Falou que a religião... A gente trata a religião como uma algema, mas ela é uma alavanca. Eu acredito que a religião usar uma verdade para justificar as nossas atitudes. Mas aí, não está errado, né? Mas troca bengala por desculpa, né? Assim, a culpa é do demônio. A culpa é da religião, porque a gente se algema na religião. A gente quer tirar da gente a responsabilidade. O grande problema é que a gente costuma usar a religião para tirar a responsabilidade da gente. Mesmo nós espíritas. Por quê? Antes do espiritismo era o demônio. Não, eu não faço, não sou eu que estou errado, é o demônio que se apossou de mim. O mal se apossou de mim. E com o espiritismo? A gente trocou o nome demônio por obsessor. A gente não é responsável por nada. Não, eu sou obsessor. A gente também fica, às vezes, um pouco perturbado, sem saber se a gente está culpando ou se aquilo está acontecendo. Também tem essa parte. parte. Eu estou precisando, assim, trabalhar isso, porque, às vezes, eu fico me culpando. Você está botando isso na sua cabeça. Às vezes, tem umas experiências e fala assim... Então, onde é que está o equilíbrio disso? Né? A gente, e ano que vem você vai fazer o estudo de mediunidade com a gente, e a gente vai ver isso, né? Porque aquilo que é nosso... Deixa eu trocar a frase. Aquilo que é 100% nosso ou aquilo que é misturado, nosso e de algum amiguinho ou de algum inimiguinho espiritual. Tem coisa que é muito clara. Sim. Mas tem outras que não são. E a gente vai perceber como avaliar isso. Mas o grande ponto aqui da algema é que a gente pegava a religião e não aceitava a ciência. Eu pegava a ciência e não aceitava a religião. Né? É impossível a Terra girar em torno do Sol. A Terra é o centro do universo. Isso era um conceito religioso. E a ciência provando que não. Mas a ciência não conseguia avançar porque, como o poder estava na mão dos religiosos, não havia como investir nisso. Quando esse poder quebra, a ciência vem e fala assim, está vendo? A Terra não é o centro, gira em torno do Sol, Deus não existe. Mas também não é assim, né? Porque se a gente for olhar, tá aí. E por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente vai ter que chegar em Deus em algum momento. E a gente vai ver isso até daqui a pouco. Então, o ponto-chave aqui é que o Espiritismo vem num momento de grande abertura. Houve uma grande abertura. Infelizmente, a ciência não usou essa possibilidade da abertura para acelerar as revelações. Né? Mas ela está acontecendo agora e vai acontecer cada vez mais. Não.
Exatamente. A ciência deu uma freada ali, né? Então, aqui, uma outra coisa que ele traz aqui no início, né? Que não foi o Espiritismo que falou que eram espíritos. A manifestação daqueles ruídos é que se intitulou como espiritual, né? Que ele coloca aqui, quando perguntado sobre a sua origem, mas de onde vem esse teu conhecimento? A inteligência afirmou pertencer ao mundo dos espíritos. Que havia inteligência era inegável, mas que inteligência era essa? Será que era uma energia desconhecida? Assim, não somos energia desconhecida, nós somos humanos que já vivemos como vocês, que morremos e estamos aqui falando com vocês em outro patamar. Até então, a dúvida de Kardec é, será que existe algum tipo de energia inteligente, diferente da humana, e que está se manifestando através de uma mesa? Kardec não foi de primeira dizendo assim, são espíritos. Não, assim, caramba, descobrimos uma energia que tem inteligência, que coisa diferente. Aí, quando, no detalhar disso, fala assim, não, olha só, vocês estão equivocados, eu sou humano, só que um humano morto, eu sou um humano morto. É isso que ele diz aqui pra gente. São eles que se disseram espíritos. Nessa época, vocês conseguiram depois de pensar tudo isso. Meu Deus do céu, era... Já fica, né? Meu Deus, né? Pois é, né? Uma vivência, uma formação católica e cientista. E do nada, né? Porque ele primeiro viu a mesa se movimentar, aí a mesa começou a responder e falou, não, tem inteligência aqui, mas ele não imaginou que aquela inteligência era um espírito, ele imaginou que estava descobrindo alguma coisa nova que era capaz de ter inteligência. Imagina o seguinte, nós descobrimos que as moléculas, é só uma brincadeira, as moléculas de hidrogênio são inteligentes, então elas se comportam de jeito diferente, são capazes de responder. Ele queria entender que inteligência é essa. Podia ser qualquer coisa. No meio de um estudo, ele falou assim, não, vocês estão equivocados. Quem está do lado de cá são pessoas que estavam do lado daí. E aí começa a dar referências. Olha, vai procurar fulano de tal, eu era assim, morri assado. Aí o pessoal fez, caramba, não é que é mesmo? Ai, que susto, né? Eu sou espírita, mas tenho medo. Caramba! Então eu estou falando com uma alma penada, né? Parece fácil, mas imagina, né? Você está estudando na escola, fala assim, caramba, descobri uma energia diferente. Aí vem uma vozinha, não é energia, não. Mas... Vamos continuar aqui. Sueli, lê para a gente? A comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico faz parte da natureza. Não é algo sobrenatural. Por isso, há registro dessas manifestações em todos os povos e épocas. Hoje, essas comunicações se tornaram mais comuns e visíveis para tudo. Os espíritos dizem que chegou o momento determinado pela providência para uma manifestação universal. Eles se apresentam como servidores de Deus e instrumentos de sua vontade. Então, primeira frase ali em cima que está pintadinha de amarelo, né? Há registros dessas manifestações, né, em todos os povos, em todas as épocas. Não era uma coisa daquele momento, né? A gente pega tribos que eram extremamente isoladas, tem a questão mediúnica, tem a questão de movimentos de coisas, de manifestações físicas. É uma coisa que vem com a humanidade. Ali, naquele momento, aconteceu de forma mais intensa. Mas o mais legal de tudo é quando ele fala assim, ó, não é algo sobrenatural. O que é algo sobrenatural? É algo que não é natural e que não tem explicação. E aí a doutrina espírita vem dizer o seguinte, olha, sabe quando você vê uma alma penada, quando você vê um espírito, não é sobrenatural. Tem explicação natural. O que significa ter explicação natural? Faz parte da natureza. Existem regras naturais que explicam isso. O sobrenatural é aquilo que está fora da natureza. E aí a diferença do espiritismo, né, como filosofia, ciência e doutrina, é assim, olha, tudo que acontece tem uma explicação, logo é natural. Não tem nada sobrenatural, nem mesmo Deus, porque há uma explicação para ele. Né? Então, é isso que ele coloca aqui.
E os espíritos dizem que chegou o momento, a gente acabou de falar do momento, determinado pela providência divina, pelas providências, né? Deus está, né, providenciando para uma manifestação universal. Deus chegou a falar assim, vamos sacudir esse povo aí, vai ser em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, né? Como uma epidemia. E foi daí que surgiu o estudo do espiritismo. Deixa eu ver quem está aqui online com a gente. Luciana, está por aí? Você consegue ler para nós? Estou sim, vou deixar para o meu pai ler. Opa! Tá aí com o papai hoje, que legal! E aí, Vani? Beleza, boa tarde. Sua voz é linda, queremos ouvir a sua voz. Vamos lá. Sua missão é ensinar e esclarecer os seres humanos, iniciando uma nova fase de renovação moral da humanidade. Este livro reúne os ensinamentos dos espíritos. Foi escrito por ordem deles e ditado por espíritos superiores. Seu objetivo é estabelecer os princípios de uma filosofia racional, livre de preconceitos e ideias fixas. Todo o conteúdo reflete o pensamento dos espíritos e foi revisado por eles. A organização dos temas, as notas e o estilo de algumas partes foram responsabilidade de quem recebeu, Kardec, a missão de publicar a obra. Então, a segunda frase. Este livro reúne os ensinamentos de quem? Dos espíritos. Foram espíritos puros que revelaram? Pausa. O que são espíritos puros? De Jesus para cima. Espírito puro é de Jesus para cima. Foram esses os espíritos que revelaram? Não. Quais foram os espíritos? Superiores, não puros. Espíritos muito avançados, mas distantes ainda de serem Jesus, por exemplo, de serem o Cristo. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente comete gafes, né? Fala assim, não, o livro dos Espíritos foi revelado por espíritos puros. Não, não foram. Espíritos superiores, de grande conhecimento. O que significa que não são espíritos 100% perfeitos. São espíritos superiores. Imagina o seguinte, é o cara que está fazendo doutorado. Então, ele tem relevância, ele tem conhecimento, mas ele não é o conhecimento, não detém todo o conhecimento. Ele é um estudioso, ele está estudando e fazendo doutorado. Então, espíritos superiores têm grande conhecimento, mas ainda tem dúvidas, ainda tem coisas que desconhecem, ainda tem conceitos e preconceitos, não no sentido negativo do preconceito, né? Mas de defender teses como verdadeiras, que talvez não sejam totalmente. Então, apesar de ter, de novo, né? Não é porque o cara está lá fazendo PhD que tudo que ele fala, ele sabe. Ele é um grande pesquisador, um cara muito inteligente. Por isso que foi importante que o Livro dos Espíritos não foi ditado por um espírito superior. Foram por espíritos superiores. Imagina o seguinte, vamos pegar todas as pessoas do planeta que estão fazendo, que estão estudando um doutorado. Junto. É isso. É isso. Não outro. É isso. E aí manda uma pergunta. Mesmo que haja uma controvérsia, uma discussão, vai sair dali uma ideia central, balizada, confirmada e aceita por uma gama de espíritos superiores. Se fosse um, a gente podia ter acesso a informações que depois fosse desmentida, porque assim a ciência hoje é uma verdade, amanhã já não é mais, né? Mas não, foi um colegiado de espíritos superiores, né? Isso é incrível, gente, isso é incrível, né? Porque isso é que traz a força de uma doutrina universal, porque ela não é de um, é de vários. Moisés foi um, Jesus foi um, o Espiritismo um grupo.
Tomava bronca de todos eles. Por quê? Uma hora era o PhD1, que respondia, na hora era o PhD2. Aí você fazia a mesma pergunta para o PhD1 duas vezes, você assim, mas eu já te falei isso. Né? Então, era assim que funcionava e foi extremamente importante ser assim. À vontade, Simão. Não é boba, nunca pergunta boba. Grandes missionários, Moisés, Elias. Eles eram superiores? Ou eles já eram... Não, superiores. Eram espíritos, para aquela época, superiores àquela época. A gente tem que lembrar disso. Então, Moisés era um espírito superior daquela época. Né? Por quê? Porque, gente, Moisés mandou fazer coisas... Inclusive, ele não entrou na Terra Prometida por conta de tudo que ele aprontou, porque ele não era uma pessoa fácil. Ele era orgulhoso, ele era violento, mas ele precisava ser para controlar um povo que estava, né? E quebrou, ficou com raiva, né? Mandava matar, mandava sacudir. Mas ele foi importante naquele momento. Se aquilo lá fosse, se aquele Moisés de lá estivesse aqui, jamais ele seria considerado um espírito superior aqui, por conta das. Então, assim, também tem recorte histórico. Tem recorte histórico aqui, para a gente também. Então Moisés era do mal. Não. Ele era o melhor que tinha naquele momento. E para aquele povo, para aquela situação. Né? Então, não. E depois ele, com certeza, ele teve outras. Né? E aí, por que isso é importante, gente? Porque tem erros doutrinários graves. Por exemplo, o livro Exilados de Capela, do Edgar Armon. O Edgar Armon é super conhecido aqui em São Paulo, por causa da Federação Espírita e tudo mais. Mas tem um erro doutrinário gravíssimo nesse livro. Tem um trecho do livro que diz que Jesus e Moisés eram a mesma pessoa, encarnadas em momentos espirituais diferentes. Né? Moisés era Jesus, encarnado naquela época, e Jesus era Jesus. Não pode ser, não tem essa possibilidade. É antidoutrinário. Isso fica ali no meio do... Né? Se a gente não prestar atenção, a gente passa por isso. Por sorte, eu não vejo esse conceito muito batido. Né? Mas não pode ser, é impossível ser. Porque a questão 625 traz para a gente que Jesus é o mais evoluído que a gente já teve condição. Dizer que Moisés, as atitudes de Moisés foram as mesmas de Jesus é absurdo. É absurdo. Né? Mesmo nos momentos de mais firmeza, né, ele era pacífico. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, né? Senão está dizendo Jesus era pacífico. Eu não sei se vocês viram essa última temporada do Chosen, quando Jesus... É aquela passagem que Jesus vai no templo e derruba as barracas porque estavam fazendo comércio. Nem parece Jesus. Que nem parece Jesus. Tem uma inserção espírita naquele diálogo, porque logo depois os discípulos estavam conversando e não eram os discípulos, eram aqueles comerciantes que se ferraram lá, e houve um comentário que falou assim, mas você viu que ele não bateu em ninguém? Ele abriu os portões, ele derrubou as barracas, mas ele não soltou os animais, mas ele não agrediu ninguém. Isso não está na Bíblia, gente. Isso daí foi uma intuiçãozinha, falou assim, olha, mostra que Jesus não teve uma atitude violenta com as pessoas, foi violenta com a situação. E nessa mesma temporada fala da figueira, que é outra coisa que é inadmissível. Como Jesus amaldiçoou a figueira. E no Chosen ele explica, né? Isso foi um exemplo para vocês entenderem que há época para cada coisa, que está na época de vocês frutificarem. O recado era para eles, não era para a figueira. A figueira foi uma ferramenta. Né? Uma figueira tão pequenininha. Mas é incrível. Pois é. Mas por quê? Ela não estava preparada para dar figo, ela nova. Era um filhotinho de figueira. Ninguém percebeu isso, mas eu percebi. Ela era pequenininha. E depois, na volta, ele explica, né? Muito bom. Desculpa, mas é que esse seriado é inacreditável. Ele ensina muita coisa. Não, a gente não consegue entender lendo. Eu tenho que ver de novo. Eu já vi um monte de vezes. Aí aqui o finalzinho. A organização dos temas, as notas e o estilo de algumas partes foram responsabilidade de quem recebeu. São os espíritos falando, olha, a organização dos temas
Organizar as questões do jeito que foram organizadas, as notas, que a gente vai ver que tem notas de rodapé, o estilo da montagem, isso não são dos espíritos, isso é de quem recebeu, que é Kardec. Esse Kardec foi eu que inseri ali, no texto não está. Quem foi que recebeu? Kardec. Nota que ele coloca, foram responsabilidade de quem recebeu. Por que colocou isso? Porque esse texto é um conjunto de textos anteriores. E o Hippolyte, professor Hippolyte, né, que é o Allan Kardec, ele não queria ser identificado. E até então não se tinha o nome Kardec, né? Esse daí veio depois. Né? Porque Kardec queria deixar bem impessoal, assim, não quero, porque ele era um autor famoso da França na época. Ele escreveu a gramática francesa, ele era muito conhecido. Então, se ele pegasse o Livro dos Espíritos e assinasse como Hippolyte, ia misturar as estações. As pessoas iam olhar de outra forma. Ele ficou no anonimato. Ninguém sabia quem era Allan Kardec, até que, claro, né, com o sucesso do livro, né, e foram buscar e viram que era o... Tanto que o professor Rivail, a partir dali, começou a ter problemas. Né, as pessoas, os renomados estudiosos da época, começaram a afastar ele dos grupos, né, impedindo a ele. Ele sofreu um bocado. Ele parou de dar aula em alguns lugares porque as escolas não aceitavam, porque ele estava indo por uma... Isso no filme mostra. Mostra. É horrível. Vamos continuar aqui. Eu vou pedir ao Ivani para continuar. Ivani, sua voz linda aí, dá para você continuar para a gente? Vamos lá. Entre os espíritos que participaram da criação deste livro, muitos viveram na Terra em diferentes épocas. Eles praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não têm nomes conhecidos pela história, mas sua elevação espiritual é comprovada pela pureza de seus ensinamentos e pela ligação com espíritos de nomes respeitados. E foi com estas palavras que eles, por meio de vários médiuns, transmitiram a missão de escrever este livro. Olha só o que está aqui agora para a gente. Ó. Dedique-se com empenho e constância ao trabalho que iniciou com nossa ajuda, pois esse trabalho é nosso. Nele colocamos os alicerces de um novo edifício que está sendo construído e que um dia reunirá todos os homens em um mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de divulgá-lo, vamos revisá-lo juntos para analisar todos os detalhes. Então, está lá o colegiado de espíritos superiores mandando esse recado para Allan Kardec. Pedindo para... É nosso, é nosso. Não é seu, é nosso. Né? E depende de trabalho, que iniciou com a nossa ajuda, né? Para deixar claro, olha, é daqui para aí, não é daí para cá. Né? E a recomendação final. Antes de divulgar, vamos revisar juntos para analisar todos os detalhes. Gente, numa época que tem computador é fácil, né? Revisou, reescreveu, mas, gente, era tudo escrito à mão. Aí revisa, escreve de novo, revisa, escreve de novo. Se eu não me engano, foram 4 anos o primeiro, né? Mas, assim, 4 anos de viradas de noite, né? Vamos só terminar isso daqui, eu sei que está em cima da hora, mas, Ivani, continua para a gente aqui. Estaremos ao seu lado sempre que você pedir, inclusive para ajudar em outros trabalhos. Olha que incrível, né? Este é apenas um trecho da missão que lhe foi confiada e já revelada por um de nós. Entre os ensinamentos que você recebe, há alguns que devem ser guardados só para você, até que avisemos o momento certo de divulgá-los. Enquanto isso, reflita sobre eles para estar preparado quando lhe dissermos. Então, estaremos sempre ao seu lado quando você pedir. Se você não pedir, não, né? Isso é um tutor que está preocupado não em pegar pela mão, em fazer a pessoa se desenvolver sozinho, né? Inclusive para ajudar em outros trabalhos, não só do espiritismo. Então, assim, olha, você vai ter que se dedicar a isso, mas em outras coisas também nós vamos te ajudar, né? Continua aí, Ivani, para nós. No início do livro, coloque a imagem da cepa
que desenhamos. Ela representa o trabalho do Criador. Nela estão reunidos os elementos que simbolizam o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. E o espírito unido à matéria é o bago. É incrível isso, né? Se pensar na uva, né? A árvorezinha da uva, que é a cepa, né? É o corpo. Não, acho que não. E diz que Eu vi ele isso. encarna, como é que chamava a uva? A parreira, né? A vinha. A vinha da uva, ela explicou para ele. Ele falou que a base tem algumas bases que são de 300 anos, né? Que ela... Aquilo ali fica e nasce outra. É. Aí ele explicou, gente, é de arrepiar. É de arrepiar por causa do conceito, né? Só um detalhe. Quando nós eles falaram, não logicamente pensando no pai espiritual, mas eles falaram que realmente elas brotam quando você nasce. É Esse isso. é o conhecimento, é o que ele falou. Quando você planta uma nova, ela não dá uma nova boa. Tem que ser essa reencarnada. É isso. Que ela já vem com conhecimento tudo da outra, ele colocou nesses termos, né? Que é aí que faz aquela uva de qualidade. O tronco da uva, daquela parreira, daquela árvore, o Haroldo até comenta, né? Tem algumas que têm 300 anos, a base delas, e elas são preciosas, então eles tratam ela com muito carinho, porque é aquilo que dá o sabor do envelhecimento, porque ali dentro daqueles 300 anos ela vai reencarnando, nascendo de novo, dentro de uma mesma base. Mas é interessante, né? Porque olha o que é o espírito. O espírito é o licor, é o gostoso, né? É o que vale da vinha. O licor é o espírito, né? Muito legal. E o bago é o espírito na barreira, né? No corpo, no físico, né? Muito legal, muito legal. Vamos ter que parar aqui, né? Então a gente para na cepa. Boa, passa rápido, né? Semana que vem a gente continua e semana que vem a gente já entra na questão número 1. Né? Tem ali, eu estou fazendo de um jeito bem diferente, ali, usando alguns recursos bem interessantes para a gente aprender mais juntos e fazendo algumas conexões com alguns livros do Chico. Vai ficar um trabalho bem legal para a gente. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar. Daqui a pouco tem o Alexandre Runho fazendo a palestra para a gente hoje. Então, nós queremos agradecer a Deus e aos amigos espirituais por tanta informação trazida de forma tão didática, tão doce, tão simples, mas também por esse grupo de encarnados e desencarnados que estão aqui e que já, através desse nosso relacionamento, dessa nossa constância no estudo, já criou entre nós conexões que fazem com que a intuição flua de um jeito único, de um jeito simples e abençoado por Deus. E assim, em nome do nosso Pai, mas também com o apoio de Jesus e dos amigos espirituais, agradecendo aos espíritos superiores por terem trazido tanta informação para nós encerramos o estudo de hoje. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Obrigada, Bira. Eu que agradeço. Beijo. Ei.